Boa noite, internautas. Está no ar mais um programa Sind Solution. O Sind Solution está no ar para poder trazer muita informação para os síndicos, informação para os condôminos também, informação que vai ajudar na gestão do síndico, sempre com assuntos relevantes, assim como hoje aqui com o nosso convidado especial, que vai iniciar o nosso programa. E o nosso primeiro convidado dessa noite, ele é o Luiz Cláudio Araújo, ele é o diretor da Voltimax Engenharia e Energia Solar, e ele foi indicado por um grupo especial de empresários, o grupo da GPESP, o qual eu também faço parte. Quero deixar um grande abraço a você, Marcos, a Paulinha e a todos os empresários do grupo GPESP, que vocês também são super convidados a participar aqui do nosso programa Sind Solution. Se vocês têm alguma informação, algum tema que seja importante para o síndico, você também é nosso convidado. E o tema que o Luiz ele vai estar abordando esta noite é eficiência energética e energia solar. Boa noite, Luiz. Eu espero que você venha contribuir, né, com toda a sua experiência, muitos anos aí dentro dessa área. Muito boa noite. Boa noite a todos. É com um grande prazer que eu estou aqui para a gente poder realmente trazer um pouco de informação aos síndicos que têm um grande e um enorme potencial para poder realmente resolver um dos problemas que o Brasil devagarinho vai voltar a enfrentar, que é a crise energética. Isso mesmo. Então nós sabemos que hoje nós estamos tranquilos, né, os nossos reservatórios estão em níveis aceitáveis. Contudo, tudo isso está ocorrendo por causa da baixa demanda. Então, ou seja, a indústria e o comércio eles estão desacelerados e, com isso, a matriz energética então está sobrando um pouco de energia. Contudo, se no ano que se inicia, ou até mesmo agora se esperava um pouquinho de crescimento nesse segundo semestre, mas infelizmente ainda não está aparecendo, mas as perspectivas para 2017 já são bastante promissoras, né? Já se sinaliza com o crescimento da indústria e do comércio, então começa-se a aumentar a demanda de energia. E com a demanda de energia, nós infelizmente temos aí alguns probleminhas na nossa matriz energética que não tem acompanhado essa evolução, então nós podemos assim termos alguns riscos que vão estar de apagão, de desligamentos, para esse ano que vem ou para o outro ano. Nosso país, o nosso querido Brasil, né, ele só tem esta configuração de olhar somente para a emergência. As coisas aparecem sempre na UTI, infelizmente. Nós recentemente tivemos um grave problema de abastecimento. Enfim, aí pode colocar a culpa no que for, choveu pouco, etc. Mas, na verdade, sabemos que a falta de investimento na matriz energética é o grande responsável. São anos e anos e anos de descaso, né, com um assunto fundamental. Nada funciona sem energia. E daí que a energia solar e os famosos painéis fotovoltaicos, não é um palavrão, esse é um negócio bem legal, uma tecnologia fantástica, e que agora parece, pela nossa conversa que eu estava tendo nos bastidores, que existem alguns incentivos, né, para que se comece, primeiro que uma energia limpa, isso é uma coisa fantástica. Os destaques que nós damos para a energia fotovoltaica e para a energia solar é assim, primeiro, energia limpa. Por que energia limpa? Porque a sua fonte ela é limpa, é o sol. Então, ou seja, não há poluentes, não há emissão de nada. O sistema todo ele funciona de maneira extremamente autônoma, ou seja, não requer intervenção nenhuma de nenhum operador. E a sua fonte é o sol. Então, ou seja, se a gente tem o sol como fonte, ou seja, eu não tenho queima de nada, de nenhum combustível fóssil, de nenhum combustível orgânico, né? Eu não tenho geração através de biomassa, que também é uma energia limpa, né? Mas eu não tenho acúmulo de lixo para que se gere a biomassa. Então, o que nós temos? Aplicação de tecnologia simples, o silício. As placas fotovoltaicas basicamente são feitas de silício, que é um material natural. Então, ou seja, é feito a dopagem, é feito todo o tratamento e você tem a célula fotovoltaica. Você monta várias delas em conjunto e você tem uma placa. E essa placa, posicionada corretamente em relação à sua latitude e ao seu posicionamento, ela começa a geração de energia.
simples. Aí você tem outras energias menos divulgadas, que é a energia de ondas, né? Sim, que é painéis de ondas você tem, na verdade, você imagina o seguinte... marés, né? Das marés. Isso mesmo. Você imagina o seguinte, você pode captar, fazer com que geradores sejam colocados na parte de baixo, usando as correntes marítimas. Essas correntes marítimas passam a girar como se fosse uma hélice ou uma grande hidrelétrica. Uma grande hidrelétrica através das ondas do mar. Então, e uma coisa que pouca gente sabe, que eu só quero confirmar essa informação, é que nós conversávamos que era realmente um sistema que a conta não fechava, né, em função da carga tributária. Como é que nós estamos hoje no Brasil? Vamos fazer uma rápida fotografia. Existem várias fábricas sendo montadas no Brasil e fábricas brasileiras já estão produzindo painéis fotovoltaicos no Brasil. Só que eles ainda enfrentam um grande problema, que é a tributação interna. Então, apesar de eles fabricarem aqui e os produtos podem ser comercializados com isenção de impostos, mas a fabricação não está isenta de impostos. Sim. Então, quando você pega um painel brasileiro que você concorre com um painel importado, o painel importado hoje já tem incentivo de isenção de IPI, isenção de ICMS e dependendo do estado, algumas outras benefícios fiscais em relação ao custo de importação. Nós vamos falar aqui especificamente do Paraná, que é o estado que mais fomenta a parte de importação, desde que as empresas estejam locadas lá. Então, tem vários distribuidores trazendo por lá. Porque realmente... E essa atitude de você reduzir impostos é uma atitude inteligente, porque você recebe a médio, curto, médio e longo prazo o retorno disso tudo. Inclusive, pouca gente sabe que, por exemplo, se você tem um painel fotovoltaico, você tem uma casa ecologicamente correta e você resolveu fazer toda a sua captação solar. Você sabe que o excesso de demanda de energia, você pode acumular e vender isso. Né? Inclusive, você pode produzir a sua própria energia e ter um excedente para vender. Sim, isso é muito utilizado na Europa. Exatamente. A Alemanha, ela vamos dizer assim, a gente chama de o berço da energia solar, né, e a mãe da energia solar. Então lá hoje as casas produzem energia solar para o seu consumo próprio, armazenam em baterias de lítio e no horário de ponta, que é o horário onde você não tem sol, mas que você tem uma demanda alta, essas baterias exportam a energia para a rede, auxiliando a concessionária nesse momento tão crítico que é o horário de demanda. E acaba virando uma fonte de renda, inclusive para quem teve esse investimento. Na verdade, assim, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela está muito reticente em relação a liberar a comercialização. Sim. Então, o que ela fez? Hoje nós temos... Ela permuta, né, quilowatt. Isso. Aí o que nós temos hoje? Nós temos duas resoluções. Né? Vamos falar um pouquinho do histórico da energia solar brasileira, e principalmente para vocês que são síndicos. Existe uma grande e uma ótima notícia que saiu em dezembro de 2015, que é a resolução 687, que eu vou falar daqui a pouquinho um pouquinho melhor sobre ela, mas que ajuda os condomínios a implantarem sistemas solares e dividirem a energia não só com a área comum, mas também com os condôminos. Sim. Então, eu já reduzindo as contas de luz de todos. De todos os condôminos daquele prédio ou daquele residencial que seja assim. É uma forma de permutar. Eles não compram a energia, mas de compensação dão em desconto em créditos. Isso chama-se crédito. Então vamos lá. Como é que está o histórico da energia solar no Brasil? Nós tivemos uma resolução, que é a 482, que saiu em 2012, onde ela regulamentou a energia solar no Brasil. Então regulamentou, beleza, então o que você pode fazer? Você pode instalar o seu sistema na sua casa, ou na sua residência, ou na sua empresa, que é legal. A concessionária é obrigada a aceitar essa sua energia solar, desde que você tenha os requisitos mínimos técnicos, tá? Que as placas têm que ser homologadas pelo Inmetro, os inversores até 10 kW têm que estar homologados pelo Inmetro, tem que ter o certificado, né? E a instalação tem que ser a mínima conforme as normas brasileiras, que é a 5410 e algumas outras. Aí, feita essa instalação, o que ela criou? O sistema de compensação de energia. Como é que é esse sistema de compensação de energia? A energia solar, ela tem várias vantagens. Mas ela tem uma desvantagem que, infelizmente, a pessoa às vezes explora muito, mas é uma ação natural. Ela não produz energia à noite. Né? Então o pessoal fala, mas ela é legal, ela é cara, mas ela não produz à noite. Mas você só precisa de energia à noite? Mas à noite quando eu estou em casa. Legal. Mas você não poderia, então, gerar ela durante o dia, armazenar? Poderia, mas ainda não pode. E como é que eu faço, então? A ANEEL, ela criou o sistema de compensação de energia. Você gera energia durante o dia. Aquilo que você não utiliza para consumo próprio, você faz o quê? Você exporta para a rede. Então, ou seja, você empresta para a concessionária. A concessionária vai utilizar aquilo dentro da rede dela, gerando um crédito. Esse crédito vai vir para você na sua conta de energia. Então, quando vier a sua conta de energia, vai estar lá, energia consumida, tantos quilowatts. Energia gerada,
tantos quilowatts. Uma menos a outra, vai estar ali o que você vai... vai ter redução na ter sua redução conta, e o que você vai pagar. ou seja, que você está, né? na verdade, indiretamente você está usando à noite a tua própria energia. Isso. Né? Isso através é muito do sistema de créditos que as pessoas falavam, mas não, você pode sim ter a sua energia utilizando à noite, só que em forma de crédito. Então, ou seja, você gera durante o dia, onde a maioria das pessoas estão trabalhando, o consumo é menor, né? Então você acaba exportando mais do que você consome, e à noite, quando você consome, você vai estar consumindo o quê? Os créditos que você gerou durante o dia. Eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço. Liliana, o que você tem? Alguma pergunta, alguma coisa? Não, eu fiquei assim observando a conversa de vocês dois, eu fiquei imaginando, porque você, Mauro, você como arquiteto, você sempre busca essa questão da sustentabilidade, da economia, né? E vai bem de encontro aos projetos, né, que você vem desenvolvendo aí nos últimos tempos. Eu acho que hoje é uma tendência realmente, né, que vem acontecendo, e as pessoas têm que começar a ficar cada vez mais alertas a isso, né? Uma coisa que a gente vai discutir nos nossos programas em breve é essa coisa, o que é de verdade sustentável. Porque as pessoas têm uma visão de sustentabilidade absolutamente... Até aproveitando o ensejo para ser bem rápido. Energia solar e eficiência energética. A gente falou de energia solar e falou um pouco de eficiência energética. Uma coisa está basicamente atrelada à outra, porque hoje você consegue muita eficiência energética colocando as placas solares. Você consegue reduzir muito o seu consumo. E a energia solar ela é uma ação de eficiência energética. E dentro da eficiência energética, que os síndicos podem começar a pensar, é o seguinte: nós estamos na tecnologia LED. Né? As lâmpadas LED elas chegaram definitivamente não diria para dominar, mas para trazer para nós uma eficiência luminosa igual às lâmpadas anteriores, porém com uma durabilidade muito grande. O baixo custo de manutenção as empresas estão indo para essa tendência realmente, porque a economia é muito grande. São caros, né? O primeiro investimento é o mais caro, mas vale a pena. Isso. Né? E aí tem uma coisa que é importante o síndico saber, que é o seguinte: como a nossa matriz energética ela já tem alguns problemas, nós não temos uma redução de custo de energia. Então hoje o custo médio de energia está na faixa aí, aqui em São Paulo de 59 a 63 centavos o quilowatt-hora, enquanto o Nordeste está na faixa de 70 centavos o quilowatt-hora. Olha só. Né? Então, ou seja, você pode ter ações que você pode fazer dentro do seu condomínio, começando pelos estacionamentos, com troca de lâmpadas por lâmpadas... sensores, né, também. Sensores. E assim, a lâmpada LED, ela traz muito benefício. Porque, por exemplo, eu já visitei vários condomínios, já fiz vários trabalhos de eficiência energética em vários prédios, e sempre a gente se defronta com o mesmo problema. O pessoal quer colocar a lâmpada compacta, que é aquela lâmpada, que o pessoal tem usado muito, que é compacta fluorescente, com sensores de presença. Gente, não dá. Não consegue. Por quê? A durabilidade dela cai muito. Por quê? Porque ela não é feita para ficar ali acendendo e apagando. E a tecnologia LED, ela facilita isso, porque você pode acender e apagar ela sem problema nenhum. Olha, eu acho que o Luiz realmente hoje ele mostrou que tem um conhecimento tão grande que eu acho que você tem muita coisa ainda para passar para todos nós aqui, viu? Eu agradeço a oportunidade. A Voltmax está de portas abertas para toda vez que vocês chamarem a gente. Acertando a agenda, a gente Lógico. Deu certo, né, da gente estar aqui hoje. Eu fiquei muito feliz aí da gente poder compartilhar todo esse conhecimento seu que é relevante pra gente aqui, né, Mauro? Então, sem dúvida, agradeço de novo. Luiz, como eu disse, eu sou muito fã da energia limpa e fã da qualidade de vida. Qualidade de vida para o nosso síndico, para o nosso condômino e... Em breve estaremos aí com mais novidades com o Luiz aqui, para dando outras dicas para vocês. Bom, fiquem agora com nosso próximo quadro, que é um programa agora voltado para discussão e debates. E um breve intervalo, já a gente volta. Até mais, fiquem aí, aguardem.
estamos aqui com mais um quadro do programa Synth Solution, um programa que vai aqui ter um pouco de debate, discussão, vocês vão poder aprender um pouco com a gente aqui, porque estamos com grandes profissionais hoje participando desse programa, desse quadro, e também com a presença da minha querida amiga aqui, Glória, ela que é síndica, Glória Francisca Gonçalves, ela que é do condomínio Edifício Itapuã, em Santo André. Muito obrigada pela sua presença hoje, espero que você possa contribuir, né, com a sua experiência, conhecimento hoje nesse quadro que é para gerar justamente discussão. Você está representando todas as síndicas, olha só que responsabilidade, hein? Bem grande. Então, muito boa noite. Também agradeço agora, também apresento os convidados dessa noite. Falo com ela primeiro, Adriana Ribeiro, ela que é da RC Consultoria, e também ao Oswaldo de Pádua, também os dois que são representando a empresa RC Consultoria. Muito boa noite aos dois, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui, voltando, né, para o programa Synth Solution. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui. E pode ter certeza que esse programa vai acrescentar muito para todos vocês que estão assistindo. E fique ligado aí que tem muita novidade para vocês. E quem comanda a entrevista, meu querido parceiro, né, aqui do Synth Solution, Mauro Andretta. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Hoje, sabe o que eu estava notando, Liana? Como esse quadro é um quadro de debate, é um quadro que nós trazemos aí profissionais com um tema específico, profissionais da melhor qualidade, e para debater no bom sentido, né, com um síndico, com um representante dos síndicos e tal. Eu noto que as mulheres estão dominando, né? Só temos síndicas o tempo todo, né? Isso é legal, acho bacana. Nós já tivemos várias representantes de síndicas aqui participando, e elas gostam, né, de levar fazem adiante. Muito bem o trabalho, eu acho muito legal. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto que requer muito cuidado, que são os equipamentos de segurança de incêndio, enfim, os equipamentos de segurança de todo o condomínio, que são de fundamental importância, e pouca gente, os síndicos, os condôminos, são muito mal informados da legislação, né, do que precisa, né, para que as coisas caminhem da melhor forma, e como aplicar as leis, né? Porque hoje nós vamos aqui desmistificar um pouco, que agora falou, e isso é fundamental, que todos os problemas têm solução, sim. A RC está aqui, a Adriana está aqui para justamente dizer para a gente quais são as soluções. E vão vir outras vezes. Hoje vamos falar um pouco no plano geral, né, a respeito de equipamentos de segurança, começando por um deles que pouca gente conhece, e quando conhece tem muito medo, que é o para-raio. O para-raio é um item de segurança, equipamento de segurança do prédio, e as pessoas, a gente sabe que para-raio é aquela anteninha, né, que cai o raio e vai para algum lugar, né? Como é que funciona essa história do para-raio? E outros equipamentos de segurança, como iluminação de emergência, sistema de alarme de incêndio, sinalizações que são importantes, até a sinalização para a pessoa saber onde estão as coisas, né? Extintores de incêndio e, por final, a brigada de incêndio, que é muito importante. E todos esses equipamentos são fundamentais para que você obtenha o bombeiro, o documento de aprovação do bombeiro, né? O AVSB, que sem este documento você não consegue o habite do prédio, né? Porque ele envolve a segurança de todos os condôminos. Adriana, me fala um pouco do para-raio. Para-raio. O para-raio é o SPDA. O que é o SPDA? É o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Então, assim, toda edificação precisa ter o para-raio. Então, assim, é uma gaiola Faraday, que ela passa por toda a cobertura. Essa gaiola, a cada 15 metros, a norma recomenda que tenha uma descida. Essa descida ela pode ser tanto estrutural, dependendo da edificação, é necessário fazer uma análise se vai ser estrutural ou se vai ser a descida externa. Importante, gente, os prédios que são novos, tem prédios que são antigos, e não é porque eles são antigos que você tem que entregar para Deus e morrer eletrocutado, não é isso. Sempre existe uma solução. Aquela 15 metros de altura da edificação, você precisa de uma descida, que pode ser interna, nos prédios novos você já tem mais uma possibilidade estrutural, ou externa, se não tiver outra opção, né, Estudante? Correto. E assim, o importante, porque assim, como nós fazemos muita vistoria em para-raio, fazemos os para-raios de várias edificações, então assim,
Você chega lá no topo do prédio, tem antena, tem a luz piloto, tem o mastro, e não estão aterrados. Então, assim, é necessário que todas as massas metálicas, tudo que tem de metal no para-raio, estejam aterradas e ligado na gaiola Faraday. Porque quando o raio ele cai, vou falar uma linguagem bem simples, ele precisa fazer um caminho. Então, assim, ir para terra. Solo, então, né? assim, tem uma tampa lá, ele cai na tampa da caixa d'água metálica e não está aterrada. Vai ter um grande problema aquele condomínio. Aí, de repente, queimou o elevador, queimou vários equipamentos do próprio condomínio, porque o para-raio não está de acordo com as normas técnicas de a segurança. própria edificação, a terra, isso, e passa essa edificação por todos os equipamentos que tem na casa, né? De televisão, computador, etc. E tem que ser um isolamento desse sistema todo, tem que ser isolado de todo o prédio, né? Exatamente. Então, assim, o que muitas empresas estão fazendo, nós também estamos fazendo, que é a instalação do DPS. O que é um DPS? É um dispositivo contra surto. Como que ele funciona? É de acordo com a NBR 5419, né? E ele faz o seguinte, ele funciona assim como um disjuntor. Tá? Então, assim, quando cai a descarga elétrica, se for muito forte, ele vai desarmar. Então, assim, tem condomínios que estão instalando, tanto no quadro de elevador, como no centro de administração, onde tem toda a parte elétrica, nos quadros de cada torre. Então, assim, é muito importante o condomínio ele regularizar o para-raio. Às vezes a luz piloto não está funcionando. O mastro Franklin é importante, ele tem as três, né? O tridente na ponta. Então, assim, tem uns para-raios que nós estamos indo vistoriar que nem tem. É uma antena. Não tem esse captor. Então precisa ter esse captor. Ele é imantado, né? Só um tridente imantado para atrair o raio. Centralizar toda a carga. E assim, tem condomínios que só tem o mastro e não tem aquelas hastes para segurar o mastro. Então é necessário que esteja tudo aterrado. Tem que ter os aterramentos para que a edificação fique segura contra as descargas atmosféricas, que é os raios, que em São Paulo cai muito raio. A gente tem pouca informação, inclusive, sobre raios, né? Mas vocês ficariam espantados a quantidade de raios, inclusive tem fases do ano, né? Que tem uma época propícia para ter essa descida maior de raios, né? E causam muitos acidentes. Existem muitas pessoas que tiveram muitos problemas com raio, e a gente não fica sabendo, né? O que é diferente que não ter, né? E assim, interessante, falando da gaiola de Faraday, o que acontece? Temos vários tipos. Tem a que é com fita, tem uma outra que é com cabo de alumínio de 70 milímetros, tem umas outras que é com isoladores. Então, assim, essa de isoladores, eu costumo dizer assim, ela é boa? Só que ela também dá muita manutenção. Isolador é aquele que você tem uma rodinha, assim, ele é um metálico, ele tem uma rodinha e o cabo passa por dentro desses isoladores. Sim. Então, assim, aquilo de lá, com o tempo, ele vai oxidando, fica enferrujado. Então, assim, prédio que, eu não quero fazer um para-raio novo. Então, o que nós fazemos? Vamos lá, vamos lixar, vamos fazer um tratamento químico, pintar e deixar novinho. Aí o cabeamento tem que estar bem esticado. Tem uns prédios que você olha assim e você fala, nossa, isso aqui é um para-raio. Não é um para-raio. Parece tá todo torto. Então tem que fazer esticar, tensionar os cabos. O próprio aterramento tem uma profundidade correta, Sim. com a haste correta. Porque isso não adianta nada, né? Você coloca lá o cabo espetado lá na terra que não adianta nada. E tem também as caixas de inspeções também. A caixa de inspeção, tanto para descida estrutural, quando você faz a descida estrutural, ela é feita na própria coluna do prédio, mas isso tem que fazer uma análise antes. Tem que ter uma caixinha para inspecionar, para verificar quantos homes tem aqui. E tem também as descidas que é feito na terra. Normalmente fica no segundo subsolo também. De tanto a estrutural quanto a caixa de inspeção do para-raio. Então, assim, aquela caixa precisa ser limpa. Às vezes você vai no condomínio, você abre lá, tá toda cheia de terra. Na verdade, a manutenção ela é tem importante que fazer manutenção o tempo todo em todos os equipamentos, né? Os extintores de incêndio, enfim. Eu queria saber, Liana, só alguma pergunta, né, da nossa querida representante dos síndicos aqui a respeito de para-raio ou qualquer outro equipamento de segurança. Angela, eu queria falar com você, ela estava comentando aqui nos bastidores aqui que ela já passou por várias situações, né, que já pegou inclusive condomínio que era bem antigo, então houve muita dificuldade. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, porque vai de encontro às muitas dificuldades que os síndicos encontram hoje, né? O síndico, quando ele assume, nem sempre ele sabe tudo o que ele precisa fazer e cuidar. E ouvindo você falar, a gente faz lá, e quando nós regularizamos o nosso para-raios,
Só que eu não sabia que se alguém instalasse mais uma antena ou qualquer coisa lá na nossa cobertura, era preciso interligar. Então, acho que é importante também aqui a gente falar isso, né? Que qualquer coisa metálica, como você falou, não só quando faz a manutenção anual, mas durante qualquer reforma que você faça, é importante interligar. Agora a gente está fazendo a nossa manutenção anual e eu aproveitei e tirei todas as antenas VHF que tinha lá no prédio, porque aí já não precisa interligar, né? Então, acho que é bem importante mesmo. Vamos falar um pouquinho, então, também, do sistema de iluminação de emergência de outros equipamentos aqui, que são tão importantes quanto o para-raio, né? E começando aí, o sistema de iluminação de emergência, a manutenção, como é que funciona isso? As detecções de alarme de incêndio são obrigatórias, você ter as detecções de alarme de incêndio? Quais são os itens obrigatórios mínimos para que um prédio funcione da maneira correta? Muito boa noite a todos os presentes, aos ouvintes e aqueles que estão nos vendo agora. A RC Consultoria, ela tem feito a otimização dentro dos condomínios. É lógico que aquilo que é obrigatório, equipamentos de segurança, há uma necessidade muito grande de ser executada no prédio. E às vezes o que acontece é que o síndico ele não vê muita diferença entre a luz normal e a luz de emergência. Aí quando você explica para ele, mas por que eu preciso da luz de emergência se eu já tenho essa luz? Não, mas a luz de emergência vai ser quando ocorrer um sinistro, algum incêndio e acabar a força, aí vai ser acionada a luz de emergência. Sim. Esclarecer, né? A falta de esclarecimento é importante. Aquilo que eu já havia explicado é assim, o síndico, como a Glória falou, o síndico ele funciona até como um juiz, né? Como eu dei exemplo, né? Ele conhece um pouco, ele tem um ideal, né? Mas ele precisa de especialistas que orientem ele qual o caminho para atingir a expectativa, solucionar os problemas do condomínio, com o que diz respeito à parte de segurança. Então eu tive N síndicos que ligaram para nós, olha, a luz de emergência precisa ser instalada aqui, poxa, mas eu não gostei dessa luz, ou ela ilumina pouco. Aí quando acabou a força do prédio, teve esses problemas com o Eletropaulo e outras centrais de iluminação, os síndicos ligaram para nós e nos agradeceram, porque a iluminação de emergência supriu em 30, 40 horas o condomínio que estava no escuro. É muito importante, né? Que foi uma saída muito bacana, né? Diante do caos que houve. E o importante não é só instalar a luz de emergência, é você fazer a manutenção nas baterias. Não adianta uma luz de emergência que não funciona, não tem sentido, né? E outra coisa que nós estávamos comentando com a Glória, é justamente a escolha da empresa que você vai fazer. É importante saber que no mercado existem milhares de empresas que lidam com segurança. Nós temos os nossos amigos, confiamos, mas a pessoa ir até se informar melhor, porque o síndico ele está lá, né, Glória? Ele está lá, acabou de ficar síndico, ele precisa arrumar essas coisas, e aí a gente recebe um monte de más notícias, né? Só não dá para fazer nada. Você simplesmente exista porque vai cair o prédio, né? E não é bem assim, né? Você nota que depois as coisas mudam, né? Já que vocês estavam falando de iluminação de emergência, aí é uma pergunta. Eu lá, quando assumi, a gente tinha iluminação de emergência, mas não tinha uma verificação rotineira. Qual é a obrigação do condomínio, ele por si só, de verificação ou de desligar essas luzes? A periodicidade, né? A periodicidade. Eu vou responder para você assim, de acordo com o que a gente tem na nossa experiência do dia a dia. Tem condomínio que uma vez por semana desliga. Tem condomínios que a cada 15 dias, tá? O mínimo que se faz isso é uma vez por mês. Porque, assim, quando a lâmpada é de LED, o problema não é a lâmpada, o problema é você descarregar a bateria. Porque a luz de LED, ela não dá manutenção. A manutenção dela é muito baixa. Então, assim, o importante é você descarregar e carregar novamente a bateria. Então, assim, o ideal depende muito do que você tem. Eu quero a cada 15 dias. Tem condomínio que toda semana faz isso. Outros a cada 15 dias, outros um mês. Mas, assim, no mínimo, uma vez por mês você tem que fazer. Tá? Até porque
que a gente estava falando, se você não toma esse cuidado, não só com a luz de emergência, com todos os equipamentos, por exemplo, hidrantes, né? Os extintores de incêndio, isso é um grande problema. A maioria dos prédios que eu vou, né, e eu vejo a maioria dos extintores estão colocados no lugar errado, nunca no lugar onde o projeto de incêndio pede, e também está vencido. Né? Eles não vê o vencimento. Como é que faz esse checklist? O que o síndico deve fazer para não ter esse problema? Porque a gente só vai saber desse problema quando houver um incêndio, quando houver um sinistro, e aí é tarde demais, né? Não, a maioria do síndico liga para nós, eu preciso fazer a recarga do extintor, mas o extintor já está vencido. Aí ele quer para ontem, né? O ideal é assim, o extintor vai vencer agora em outubro. É um prédio de 4 torres. Vamos começar a fazer a retirada agora, vamos começar a fazer a recarga, vamos fazer um planejamento e já começar a fazer a recarga daqueles extintores. Porque deixar vencer não é legal, não pode. Então o ideal é sempre você estar com o extintor em dia. A brigada de incêndio também, antes de você, antes de você fazer a recarga do extintor, o que eu recomendo? Olha, vamos fazer a brigada de incêndio, vamos treinar o pessoal como utilizar o extintor de pó, de água, como utilizar o hidrante, como fazer a utilização do esguicho, da chave store, dos equipamentos de segurança. Porque aí você já testa lá o CO2, testa os extintores, agora eu vou mandar para recarga. Você já até participou da brigada, aproveita e faz isso. Então, assim, é obrigatório fazer, tem que fazer. Fora que você fazer tudo que você faz preventivamente fica mais barato, é mais eficiente, né? E o importante é que o síndico, a gente sempre... que o síndico pesquise, que o síndico vá atrás, que o síndico faça um checklist do que tem no prédio, faça um diagnóstico, né? Eu sempre recomendo empresas que fazem um diagnóstico do que você tem no prédio de problemas, ou possíveis problemas, antecipar os problemas, para que você possa cuidar desses problemas antes que de fato eles aconteçam, né? E quando se trata de segurança, gente, tá aí, hoje o dado é quanto? 80% estão fora de padrão, fora de norma. Então 80% das edificações em São Paulo estão fora de norma. Né? Aí você vê coisas acontecerem importantes, como incêndios, como foi naquela Boate Kiss, que é uma coisa que não foi num condomínio, mas foi uma negligência, né, no equipamento de segurança, e você só vê quando acontecem essas coisas enormes. Mas pequenos acidentes acontecem todo dia, o tempo todo. Né? Não, é interessante assim, o ideal é assim, todos os equipamentos de segurança, luz de emergência, que nem falar assim, se eu deixar um carro, é a bateria. Então, assim, se eu deixar o carro, vai 15 dias sem ligar ele, o que vai acontecer? Não vai funcionar. Então, assim, o ideal é você fazer sempre, estar testando ali a luz de emergência, testar os detectores de fumaça também uma vez por mês, a escada pressurizada. Eu fui num prédio essa semana passada, e a escada pressurizada não estava funcionando. Então, assim, se acontece um incêndio, como é que vai fazer? Para onde vai a fumaça daquela escada? E você tem, assim, obstruções de passagem, lixo nas escadas, vira um armário, né? A parte de escadaria de incêndio acaba virando depósito, um almoxerifado do prédio, e escada de emergência para emergência, não é almoxerifado. Glória, quando você assumiu, né, há 6 anos atrás, a parte como síndica, quais foram as dificuldades mais importantes que você pode avaliar hoje na questão, nesse quesito de equipamentos de segurança, que você se deparou, assim? Bom, na época, nós não tínhamos o AVCB, né, e existia um mito de que era algo muito difícil de se resolver. A manutenção dos extintores era feita anualmente, mas, além da recarga que ela comenta, tem também a questão dos testes de mangueira, que é importante. E aí não adianta nada, às vezes o pessoal pensa que fala, não, a VCB é complicado, então não vou fazer. Só que aí, se acontecer um sinistro no teu prédio e você não tem a VCB, não adianta ter seguro, né? Então, acho que é importante mesmo isso que você diz, de fazer um quadro. Olha, o que é? Quais são os checklist, né? O checklist. E agenda, programa previamente. Essa história de lixo nas escadas também é sempre um desafio. A gente precisa estar sempre orientando os moradores. E se o bombeiro vem fazer a vistoria
E ele não aprova. Aprova e o seguro não paga, viu, gente? O seguro, se você tiver com problema de qualquer equipamento de segurança, ele se vale dessa prerrogativa e não vai cobrir a sua pólice. Sabe que foi uma coisa que ela comentou aqui também que eu achei muito importante, que eu acho que isso vale para todos os síndicos também, é que, por exemplo, no início ela não tinha muita informação, né? Então, eu acho que foi uma coisa legal, assim, que ela foi buscar de fazer cursos, de se especializar, de buscar empresas que pudessem dar suporte para ela. Então, assim, eu acho importante isso também, a questão do aprimoramento, né, do síndico. O que você sentiu depois de você ir atrás de cursos? Como que foi a sua atuação? As pessoas não começam a ver você diferente no próprio síndico? Eu comecei a me ver diferente. E eu também hoje, independente de ser síndico ou não, hoje eu sou uma condômina diferente. Mesmo se eu deixar de ser síndica, hoje eu já sei o que eu preciso estar olhando também no meu condomínio, né? Então, isso, primeiro, me dá mais segurança. Hoje eu não tenho dúvida, né? Quando sai uma nova norma, eu já consigo acompanhar melhor e tal. Mas é fundamental, porque geralmente o síndico ele tem outro trabalho, tem outra atividade. Ele peca pela falta de informação, né? Pela falta de informação. Aí acho que fica um recado para as administradoras, que elas deveriam estar sempre par e passo orientando os síndicos em todos esses procedimentos de segurança. Mas é por isso, Glória, que chega o Sind Solution. O nosso programa veio justamente nessa lacuna, ou seja, para poder juntar todas as informações, porque no nosso blog, se o síndico quiser participar do nosso programa, nós vamos ter o nosso blog, nós temos o nosso e-mail, qualquer dúvida que os síndicos tenham, que você tenha, qualquer matéria que você queira ver aqui, para que a gente esclareça, qualquer tipo, ou participe @optv.com.br. Oh, você já decorou já, olha só. Participe@optv.com.br. E nós estamos estreando nosso blog a semana que vem, nós vamos falar no próximo programa, e todas as outras plataformas que vocês vão poder, nós estaremos aí justamente para esclarecer qualquer dúvida dos síndicos, trazer a melhor forma de se fazer isso, dizer que tudo tem solução, né, Glória? Que não é o fim do mundo, o AVCP ele sai sim, é só você ter um pouco, você está bem orientado, saber bem o que fazer. É para isso que nós estamos aqui, né, Diana? Infelizmente. Oswaldo, só para a gente finalizar, assim, você tem como fazer assim, só uma relação rápida para os síndicos saber o que faz parte de equipamentos de segurança que eles têm que se atentar, né? Se alertar, de estar sempre buscando, sempre vendo a questão de estar fazendo as trocas e a questão de vencimento e tudo mais. Para eles, um checklist minimamente. Um básico que tem é aqueles que são os laudos anuais, né? Os laudos anuais, por exemplo, para-raio, né? A brigada de incêndio, a recarga ou manutenção dos extintores. Isso aí é o mínimo básico, que é um laudo anual, né? Isso o síndico tem que fazer assim, de qualquer maneira. E outra coisa, sinalização, né? E depois sinalização é muito importante, a gente não falou, mas é muito importante você saber o que é, né? Rota de fuga, o que é? Isso aqui é um extintor do quê? Exatamente. O cara vai falar, na hora da emergência, você vai ler ali o que é, né? Você tem que estar... A sinalização, ela funciona de grande importância nos condomínios, e às vezes o síndico, ele fala, mas para que essa plaquinha aqui? Para que essa outra plaquinha ali? Mas ele está esquecendo que existe uma elaboração de rota de fuga, e ele esquece que pode ter um visitante dentro da edificação multifamiliar, que pode ser até um parente dele. Se acontece algum sinistro, para onde que ele vai? Ele não sabe sair do prédio. Mas para que eu preciso disso aqui? Não precisa disso, mas aí eu falo... Porque parece óbvio, né? Mas não é óbvio. Mas se vem um visitante aqui, uma tia, um parente, um primo, um sobrinho seu... Se acontece qualquer coisa aqui na edificação, como é que ele sai? Ele conhece? O pior é que a pessoa acha que nunca vai acontecer, né? Então sempre fica aquela coisa. No vizinho, né? Sempre é na casa do outro, né? Nunca é na nossa, né? E aí fica essa... E a brigada de incêndio, que é fundamental, porque para você não ter tumultos, ou seja, porque na hora do incêndio, na hora de uma emergência, o desespero é grande, né? A fumaça também é grande. Você pode não estar enxergando o caminho. Exatamente. Todas essas comunicações, elas são visíveis quando você não tem luz, quando elas são fluorescentes. Então você tem uma rota de fuga visível no momento de crise total, né? Isso é muito importante. E fica aí.
vocês. Então, as suas considerações finais. Em relação à brigada, porque isso também é um desafio, conseguir os participantes dispostos a participar da brigada de incêndio. E como é rica a discussão. Eu participo todos os anos, desde que eu sou síndica, mas a cada ano tem dicas diferentes, e não só para as questões do edifício, mas para a tua vida dentro da tua casa. Então, eu acho que a brigada de incêndio ela é super importante. Nela se esclarece a importância da sinalização, por que tem que ser fotoluminescente, enfim, né? E a questão dos pequenos acidentes de cozinha, isso é muito tratado na brigada. O que você joga quando pega fogo numa panela com óleo? É água. Se jogar água, aquilo vai ficar mais fogo ainda. Então, eu acho que isso é bem importante. Pequenos incêndios se tornam grandes incêndios por causa de falta de informação. Então, agradecemos a você, Glória Francisca Gonçalves, ela que é do Condomínio Edifício Itapuã, de Santo André, veio especialmente no nosso programa hoje participar e dessa discussão, né, que é muito rica realmente e que a gente tem em todos os programas, aí, todas as edições. Nós estamos hoje fazendo a 12ª edição do programa Syndic Solution, que legal. E a gente sabe que a RC Consultoria vai estar voltando aí outras vezes também para estar esclarecendo cada vez mais dúvidas de vocês, síndicos, tá bom? Muito obrigada aí mais uma vez pela presença de vocês. Bom, eu quero agradecer a Glória, agradecer a Adriana, agradecer o Oswaldo, que sempre estão com a gente aí esclarecendo as nossas dúvidas, as dúvidas dos síndicos, assuntos relevantes, né? E convido vocês a participar cada vez mais conosco do nosso programa. Teremos vários. Vamos falar, inclusive, de assuntos de segurança. De cada assunto você vai ter oportunidade de esclarecer, mas se você tiver uma dúvida agora, mande participa@uptv. Estaremos aqui esperando por você. Adriana? Muito obrigada. Fique aí ligado na UpTV, que vai acrescentar muito aí para você ser um excelente síndico e ter muito sucesso na sua gestão. Oswaldo? As nossas considerações finais. Bom, uma boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo. E a UpTV vai estar aqui à disposição com especialistas, profissionais que entendem da área de segurança e prevenção e combate contra incêndio. Muito obrigado a todos os convidados e uma boa noite a todos. O recado está mais do que dado e você continua com a gente aí no próximo bloco. Mais informação, muito conhecimento para vocês, síndicos, condôminos, né? Que assistem sempre o nosso programa Syndic Solution. Até mais. Voltamos aqui com o programa Syndic Solution, agora começando nosso terceiro quadro, o quadro onde a gente fala aqui dando dicas, né? E para dar uma dica super especial para vocês, nós estamos com o nosso convidado de hoje, o Ivan Gagliardoni, ele que é diretor da Tecnoserve. Muito boa noite, Ivan. E quem comanda essa entrevista, né? Vocês já sabem, o nosso querido parceiro Mauro Andrietta. Estamos com mais um programa Syndic Solution e hoje no quadro de dicas trouxemos um assunto muito importante que, graças aos nossos amigos síndicos, foi pedido que voltasse esse assunto,
que são os grupos geradores, que são, falamos o programa todo sobre energia, sobre a matriz energética, sobre a energia limpa, mas o plano B, né? O plano B, que é o grupo gerador. E o grupo gerador que é bastante procurada pelos síndicos, né, Mauro? na verdade, assim, todo mundo ficou muito assustado com tudo que tem acontecido, com a fragilidade da nossa matriz energética e que estamos expostos a qualquer momento a um colapso da energia. Nós temos vários problemas, não é só o colapso da energia, os picos de energia, muitos equipamentos queimando por todos os lados, uma série de problemas que vão nos assustando. Então, demos aqui hoje no programa várias dicas, várias soluções de outras matrizes energéticas, de energia limpa. E aí vamos com o plano B. O plano B o que é? O grupo gerador. É aquela para emergência, né, Ivan? O Ivan está conosco aqui, vai falar um pouco mais do grupo gerador, porque o grupo gerador não é simplesmente chegar lá, comprar um gerador e tal, e colocar ali na casinha e funcionar, né? Tem todo um estudo, né, Ivan? Conta um pouquinho mais aí do que é necessário para que isso dê certo, que seja realmente um custo-benefício, a conta feche, né? O que nós temos que fazer para isso acontecer? Boa noite a todos, boa noite Mauro, boa noite Liliana. Na verdade, hoje muitos não sabem o que é um gerador e o que ele deve ser feito e como deve ser implementado dentro de um condomínio, né? A Tecnoserve ela vem fazendo isso há um ano, graças também à nossa parceria com a Inovar Equipamentos, nosso fornecedor da Chicago Pneumatic de geradores carenados, né? Bem, primeiramente, antes de você escolher um gerador e saber se você precisa de um gerador, você precisa ter uma noção do índice de interrupções energéticas da sua região, né? Hoje existe um indicador da ANEEL, né, da Agência Nacional de Engenharia de Energia Elétrica, né, que é o DEC, ele indica o número de interrupções de energia por ano, né? E isso aconteceu um crescimento elevado desde 2012 para cá, devido também ao aumento da construção civil, né? A concessionária, ela cada vez mais foi tendo dificuldades em distribuir energia. Está defasada em relação à demanda, né? Ela vai ficando cada vez pior, porque não há investimentos necessários, proporcionais à demanda. E vai aumentando. A verticalização é uma realidade de todos nós. E quando você tem uma demanda muito alta, sem o investimento necessário para que você atender essa demanda, você começa a ter essas distorções, esses buracos, né, perigosos, no caso de energia elétrica, né? Com certeza. E hoje está sendo uma alternativa você já iniciar um projeto, construção de um condomínio, né, de uma edificação, já integrando um gerador. Se você já tem um condomínio e você precisa fazer essa integração, não tem problema. O ideal fosse que na construção você já tem, porque você já aloca o espaço, você já tem uma construtora ali te apoiando, ela tem os seus parceiros, tem as empresas. Ele é pensado junto com a edificação, né? Ele é pensado para funcionar. Você evita os quebra-galhos, as adaptações que sempre são necessárias, né? Com certeza. Então, assim, primeiro que para você iniciar um projeto desse, para inserção de um gerador, você precisa ter uma empresa especialista no segmento. Eles vão conseguir te dar todas as orientações, inclusive os artifícios e maneiras de você conseguir... porque você não só precisa saber projetar ele e escolher ele adequadamente, como você precisa do quê? Uma aprovação do Corpo de Bombeiros, porque o gerador, ele, embora pareça hoje meio inofensivo, mas ele tem líquido inflamável, que é o próprio combustível, né? Uhum. E também onde ele está instalado, se tem perigo de incêndio ao redor, e isso se amplificar com ele alocado naquele local, né? Ele hoje não é uma norma necessária, absolutamente necessária para o Corpo de Bombeiros, né? Ele não é exigido para ter o laudo de Corpo de Bombeiros, né? Hoje o gerador não é exigido, porém para você instalar o gerador é exigido o laudo do Corpo de Bombeiros, senão você está irregular, né? Mas não é uma obrigação da VCB, ou seja, não tem necessidade, ele é tolerado, ele é adequado
ao projeto de corpo de bombeiro, mas ele não é uma coisa exigida por lei. Com certeza, exatamente. Então, assim, o primeiro passo, né, que a empresa deve fazer, né, é o levantamento do consumo do condomínio. Isso precisa ser feito analisando com equipamentos, né, dedicados. E em seguida é feita a inspeção do local onde ele vai ser instalado. Tá? Os geradores hoje que a gente fornece, e muitas outras empresas estão fornecendo, eles são carenados. Então permite você instalar em espaço aberto, ao tempo, né? Com chuva, ventos, baixas temperaturas, isso não tem nenhum problema. É uma coisa muito bonita, né? O gerador é uma caixote enorme, dependendo do tamanho da torre, né? Porque ele é dimensionado. Gente, entenda que esse estudo ele envolve uma série de coisas, né? A potência que você vai querer para aquela edificação, para aquele condomínio, se você vai querer atender somente as áreas comuns, se você vai... Essas decisões vai atender as áreas internas de dentro dos apartamentos. O local, ele é proporcional ao tamanho do gerador, e depois não é só isso. Você tem que pensar numa coisa que é uma das coisas mais caras para desenvolver, que é a instalação elétrica disso, né? Se essa instalação ela tem que ser muito bem dimensionada, porque os cabos são caros, né? Então, se você pega uma empresa que não está habilitada, não tem realmente consciência do que está fazendo, né? Isso pode ficar mais caro o molho que o peixe. O negócio vai ficar muito além das suas expectativas em termos de custo, né? Onde você poderia estar economizando com um bom projeto. Porque o bom projeto é onde você pode especular, errar, modificar, e depois você não terá problemas de arrecadação dentro do condomínio. Com certeza. E uma informação muito importante, né? Hoje o pessoal fica em dúvidas, né? Posso colocar na área externa? Posso colocar dentro do estacionamento? Onde que eu devo colocar, né? Isso a empresa que vai dimensionar o gerador, ela vai fazer esse acompanhamento, ela tem que ir lá fazer a visita. Não adianta simplesmente pegar o dado de consumo e falar, seu gerador é esse, pode comprar que não tem problema. Não. Tem que verificar o local. Primeiro que você tem a parte de escapamento, que você tem que jogar o gás para fora de um local confinado e compacto. Isso é muito importante. Tem o sistema de exaustão, né, do compartimento. Exatamente. O gerador que for instalado tem que ser homologado, tem que ser inspecionado. Não adianta comprar um gerador pré-fabricado, pré-montado, né? Hoje a gente trabalha com os geradores da Chicago. Todos eles são homologados pelas empresas de fornecimento do motor, Scania, Perkins, né? Alternadores WEG. Isso permite que traga até uma segurança do equipamento que está sendo instalado, né? E como você salientou agora há pouco, né? A questão da instalação dele é importante para você reduzir custo, né? O custo do cobre hoje é alto, né? E o gerador, entenda ele como uma fonte alternativa da concessionária. Imagina tudo que vem da concessionária em termos de bitola de cabo é o que vai sair do gerador também. Quanto mais próximo ele estiver do ambiente, menos cabo você usa. E claro que dentro das normas, então você vai dimensionar isso. Ver qual que é o melhor local, o que você vai economizar em equipamento, economizar em cabeamento. E esse bom dimensionamento vai trazer aí uma economia grande no final da conta, né? Com certeza. Existem alguns casos hoje que em algumas regiões da cidade, dependendo do consumo e do grupo de residências dentro do condomínio, dependendo do momento do dia, é conveniente até que você coloque os geradores para operar, para você economizar no quilowatt-hora fornecido pela concessionária. Casos esses, por exemplo, que você passa de 300, 200 kVA de potência instalada. A gente está falando de, às vezes, mais do que 2 geradores instalados em paralelismo, né? Alguns condomínios até corporativos hoje já estão fazendo a instalação de mais de 2 ou 3 geradores paralelos, que a gente chama de usina de geradores, né? Em certos momentos, é conveniente que o gerador passe a abastecer o local em vez da concessionária. Em termos de... Isso é uma conta, eu não sei, mas, por exemplo, o quilowatt-hora da concessionária, né? Se você, em determinados momentos que não sejam de pico, né? Vale a pena o gerador? O quilowatt-hora de gerador em termos de combustível, vale a pena essa troca?
Com certeza, principalmente se você tiver cargas de pico, por exemplo, motores, bombas para abastecimento de caixa d'água que fica entrando e saindo o tempo todo. Por exemplo, se você colocar isso, claro que você fazer um tratamento acústico, né, que é um motor, não deixa de ser um motor, né? E eu já fui síndico e sei que esse barulho, o tamanho do problema que ele causa. Mas guardado essas providências, por exemplo, na noite, que é onde funcionam as bombas, que é onde e é um momento que você tem um baixo pico de energia, de consumo, ela fica melhor colocar o gerador do que energia elétrica ou não? Dependendo do horário, não. E dependendo da carga do condomínio também não. Porque hoje a gente está falando aí do custo do diesel, né? Costuma ser R$ 2,80, R$ 2,75, dependendo do posto de combustível, né? Então a conta é simples, né? Você precisa saber o quanto está custando o seu quilowatt-hora, multiplicar aí pelo seu consumo do dia, né? Naquele período, e saber o que o seu gerador vai... Hoje, tipicamente, os geradores têm uma autonomia de em torno de 10 a 12 horas, trabalhando a plena carga. É muito importante também, uma outra dica, que o gerador nunca esteja dimensionado no limite da carga. Sempre com excedente um pouco maior, né? Pelo menos com 10% de potência excedente, para que ele possa trabalhar com segurança e também que possa surtir efeito em termos de consumo, né? Então, assim, nesse caso, como você falou, o diesel acaba sendo mais caro. Tá? Mas quando o seu consumo ultrapassa a faixa dos 200, 300 kWh, né, o KVA, você, com certeza, em certos períodos noturnos, o gerador acaba suprindo o custo seu de energia elétrica. E vale a pena você colocar ele. E você tem também aquela coisa do rodízio, né? Diminuição de carga, redução de carga elétrica. Nós fizemos aí tivemos um problema gravíssimo recente, né? De energia elétrica em função da falta de chuvas, né? Das nossas represas, de água. Tudo está muito no limite, né, Ivana? Eu acho que está tudo muito no limite. Então o fornecimento de água está no limite por falta de investimento, o fornecimento de energia elétrica está no limite por falta nós estamos na iminência de apagões gigantescos, né, aqui no Brasil. Já aconteceram alguns. É que a gente, como Deus é brasileiro, né, a gente acaba tendo algumas coisas assim sobrenaturais que só o brasileiro explica mesmo. Mas tecnicamente nós estamos muito aquém do que deveríamos estar hoje em termos de energia elétrica, né? E o grupo gerador, principalmente para hospitais, para condomínios, grandes condomínios, você tem que pelo menos você consiga, por exemplo, você parar uma energia elétrica, você dentro do elevador, você tem que ter esse cuidado para que você não tenha esses acidentes, né? Não para a parte comum do prédio continue funcionando, as portarias eletrônicas, né? Porque sem energia você não consegue funcionar as câmeras, portarias, etc. Com certeza, e principalmente a parte de segurança, né? Os portões. Sim. Né? Hoje, com a falta de energia, o portão ele não opera de dentro da cabine, não consegue ter esse controle, as câmeras, né? Que precisam estar o tempo todo monitorando. Mesmo você não colocando, né? Pensando em pôr um gerador para todas as áreas comuns, né? Pensando até num gerador menor para atender principalmente a parte de portaria, né, que é um local muito crítico. Sem dúvida. Outro local também que muitos vêm reclamando conosco, a iluminação dos estacionamentos subterrâneos, né? Porque, como já foi dito aqui, a parte de iluminação de emergência é apenas para simplesmente sinalizar, para balizar, claro, para movimentar, mas a parte bruta mesmo, as luminárias grandes, para iluminar o local, o pessoal reclama muito. Já aconteceu de ter colisões, raspar os veículos, né? E, infelizmente, a única forma de corrigir é você tendo um equipamento para suprir energia no momento da falta. Então, ao nosso querido amigo síndico, o que é importante é você realmente tomar essa providência. Fica a dica aqui de você procurar uma empresa idônea, uma empresa que realmente sabe o que está fazendo, para dimensionar corretamente o seu problema de energia elétrica, né? Para que você possa ter esse plano B para funcionar na hora que for necessário. Porque você não pode correr o risco de ter a sua portaria
vulnerável, né? Você não pode correr o risco de ter prédios de 20 e tantos andares sem os elevadores funcionando, né? Com qualidade. E aí, ou seja, que pelo menos tenha a funcionalidade mínima dos equipamentos e esse dimensionamento, quem vai te dar é uma empresa competente. Porque para você não se arrepender da conta no final, né, Ivan? Porque é uma coisa mal calculada, realmente é um prejuízo grande, né? Com certeza, nós estamos falando hoje um gerador em média de 100 a 120 kVA, o que atende tipicamente os condomínios. Estamos falando de um investimento de quase 70 mil reais, né? Se você instalou o equipamento, colocou ele para rodar, faltou energia, aquele momento crítico que só quem passou sabe como que é realmente, né? E o gerador não atendeu, quando entrou ele falhou e não supriu, é um investimento muito alto para ser jogado fora. Sim, então claro. Isso precisa ser inspecionado direitinho, não só a questão da potência. Se hoje tem alguém já comprando um gerador falando que a potência é maior, vai atender, cuidado, tem que verificar a questão de cabos, o quadro que vai fazer a parte de monitoramento e transferência da energia, né, que a gente chama de QTA, quadro de transferência automática. Ele é quem monitora a concessionária e o gerador, para fazer a entrada do gerador. E também, né, uma informação muito importante, o gerador parado, sem queda de energia, ele tem que entrar em funcionamento. A qual a periodicidade que vocês recomendam para você ter uma manutenção, porque faz parte da manutenção isso, né? Você manter como se fosse uma bateria, como se fosse, enfim, um funcionamento periódico para você testar se o teu equipamento está funcionando, se está tudo em ordem. O que vocês recomendam normalmente? Bom, a gente recomenda que pelo menos um técnico, uma empresa responsável, né, que tem um contrato de manutenção, possa no mínimo uma vez por mês ir até o gerador, fazer a limpeza, verificar a situação dos filtros de ar e combustível, né, e verificar a qualidade do diesel, né, do combustível que está no tanque. O diesel, muito tempo parado, ele cria resíduos que não podem ir para o motor. Ele tem que ser filtrado, né? E também verificar se não há água dentro do diesel. Isso é um outro problema, porque a água dentro de um motor a combustão causa um dano tremendo. E quase que 40% do valor do gerador é o motor a combustão. Bom, Liliana, mais uma vez trazendo essa dica que é importante, e a gente sempre acaba ficando com a mesma, uma dica geral, né? Que é saber contratar, saber fazer um orçamento, saber onde buscar a informação. Gente, vocês têm aqui com a gente a possibilidade de buscar essa informação. Nós vamos contar como se faz um bom orçamento sem que você seja assaltado, porque tem algumas coisas, tem algumas diferenças que são absolutamente importantes. Vocês têm que entender e saber do que estão orçando, né? Eu percebo, as pessoas orçam coisas diferentes e querem um resultado linear. Isso não acontece. Você tem que conhecer o que você está falando, e aqui nós vamos te dar essa informação e estamos à sua disposição, né, Liliana? Outra dica que eu quero deixar aí com todos vocês que estão assistindo aí a nossa programação, nosso programa Synth Solution, é que você que tem uma empresa e que realmente quer trazer algum tema para o nosso programa, você é super bem-vindo. Mande sua sugestão de pauta para participe@uptv.com.br. Você que é síndico também, quer participar do nosso programa, também mande seu nome, seus dados, para que a gente possa estar convidando e agendando a sua participação no programa de discussão e debates aqui no Synth Solution. Então, vocês que estão nos assistindo sabem que a participação de vocês é muito importante, vocês que fazem o sucesso desse programa. Então, vocês estão super convidados, essa é a dica que eu deixo hoje, né? E que vocês continuem assistindo a nossa programação de hoje, que ainda tem mais o quadro Momento Jurídico, e já a gente volta. Beijo para vocês. É isso aí, uma boa noite. Ivan, muito obrigado, eu agradeço a sua presença conosco e as suas considerações finais aí para o nosso síndico, que é o nosso grande telespectador. Primeiramente, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Nós estamos à disposição para todos os condomínios e o que precisarem da gente. Nós temos o nosso site, que lá tem algumas informações, estamos agregando informações sobre geradores, né? E estar à disposição aí para o que precisar.
O Ivan é mais uma das empresas convidadas através do grupo, né, de empresários da GPESP. Meu grande abraço aí ao Marcos, mais uma vez, pela indicação, que são empresas renomadas que fazem parte desse grupo. E eu fico muito contente de poder contar com todos vocês. Então, vocês também estão super convidados aí. Então, um grande abraço para vocês e sempre acompanhem todas as terças-feiras, às 18 horas, aqui na UpTV. E quem quiser saber de algum dos nossos convidados, do endereço, do site, de qualquer um que participe do nosso programa, que certamente é uma indicação nossa de coração, porque aqui nós trazemos pautas, aqui nós trazemos conteúdo para você e trazemos o que tem de melhor no mercado. É só perguntar ou no blog, que vocês já vão ter agora semana que vem, ou então no participe@uptv, que nós mandamos para vocês, tá bom? É isso daí. Até mais, gente. Boa noite para todos vocês. Espero que vocês estejam gostando aí do nosso programa Seed Solution hoje. Você vê quantos assuntos importantes, né, Mauro? Verdade, e agora chegou o momento do doutor. É o último quadro do nosso programa, o Momento Jurídico, e o Dr. Rafael Rios, lógico, voltando para o nosso programa, sempre trazendo essa informação mais precisa, né? Voltada para a legislação, a parte jurídica. E hoje ele complementa, na verdade, o nosso quadro de debates, falando sobre a importância da legislação dos equipamentos de segurança, não é? Então, muito boa noite, Dr. Rafael. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. Boa noite, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Então, o Dr. Rafael sempre está conosco, é um grande parceiro do programa e sempre com assuntos relevantes, mas dito, né, a gente procura desmistificar um pouco as coisas, né, e colocar objetivamente o que se pode, o que se não pode, dar aquela assistência, aquela assessoria para o nosso síndico. E você que é síndico e tem alguma dúvida, participe @uptv. E agora ele roubou minha fala, gente. Olha só, antes eu falava, era participe@uptv.com.br. Agora você me atrapalhou. Então, o participe@uptv.com.br para que você tire suas dúvidas ou então nos sugira alguma pauta para esclarecer aqui com o Dr. Rafael, doutor, e que a gente possa objetivamente te dar a solução ou te dar uma orientação. E essa é a nossa ideia, por isso o nosso quadro, que é muita relevância, mas é leve como todos os outros quadros. E hoje nós vamos falar de um assunto importante que hoje nós discutimos nesse programa, que é os equipamentos de segurança, mas numa ótica de direitos e deveres, né, da legislação, quais são as responsabilidades do síndico e da negligência desses equipamentos e dessas providências. Como é que funciona isso dentro do condomínio? O síndico, ele tem, como nós já dissemos em programas anteriores, ele tem responsabilidade do cargo, né? Então, todas as providências que foram faladas aqui sobre o para-raio, sobre a brigada de incêndio, sobre a sinalização de emergência,
que mais foi falado também? Sobre os extintores de incêndio, sobre brigadas de sobre os incêndio, extintores de incêndio. Sinalização. brigada de incêndio, que é muito que é fundamental. Tudo isso está sob responsabilidade do síndico, tá? Então, assim, a obrigação dele é zelar pela manutenção de todos esses equipamentos e compor a brigada de incêndio. E se o síndico não fizer isso? Se o síndico não fizer isso, ele pode ser responsabilizado tanto civilmente como penalmente. Civilmente seria, deu-se o incêndio. O possível dano causado ao patrimônio. Sim, o patrimônio do condomínio, dos condôminos, né? E foi até colocado aqui que o seguro não pagaria se está... Causando um prejuízo ainda muito maior, né? Sim, o síndico responde no bolso dele. O patrimônio dele. Ele tem que pagar, ele tem que arcar aí com o que for. Se ele foi omisso, né? Se ele foi negligente, ele arca com o que foi aí despendido para repor os danos, né? Isso quando na área comum ou, por exemplo, dentro de um apartamento ele não é responsável, se é uma negligência interna dentro de um apartamento, não. causando aí um incêndio localizado, por exemplo, dentro do apartamento. Aí não, né? Eu digo assim, quando atinge as áreas comuns. Sim, quando atinge as áreas comuns e não tinham aí as devidas providências que deveriam ser tomadas por ele, né? Ele pode ser, sim, responsabilizado civilmente e criminalmente. Criminalmente quando? Se alguém vier a morrer. Tá? Se por omissão dele, ele não colocou o para-raio como deveria estar, ou ele não atentou com validade dos extintores, tá? Em decorrência disso, alguém veio a óbito. Ele, sim, responde criminalmente. Ele responde por homicídio. Sim, culposo, sim, mas sim, ele responde, né? Sim. Ele responde sim, porque ele deveria fazer alguma coisa que ele não fez. E esse não ele assume o risco de acontecer alguma coisa. É que nem o cara que dirige embriagado, né? Perfeito. Ele assume o risco de, por estar embriagado, acontecer um acidente e acontecer um problema com um terceiro. Sim. E é a mesma coisa que acontece no condomínio. Com o síndico especificamente. Então, o que nós aconselhamos é que o síndico preste muita atenção nessa relação de segurança dos meios para proteger o condomínio, né? O para-raio, a brigada de incêndio, os extintores, porque isso pode reverter contra ele. E, meu amigo síndico, entenda, por mais polêmico que sejam essas normas, mais dispendiosas que elas sejam, elas são fundamentais. E não há discussão, inclusive, doutor, pelo que eu sei, o cuidado com esses equipamentos e a implantação desses equipamentos, muitos deles não dependem, inclusive, de assembleia, né? Ele pode ser discutido sem ter uma aprovação em assembleia, coisas de segurança, como, por exemplo, as manutenções, implantação de alguma coisa que seja importante, por exemplo... No caso de ser algo obrigatório. Por exemplo, o cara tem que fazer o para-raio, tá todo ele com uma manutenção comprometida, com problemas, sujeito a um grave acidente. Ele pode tomar providência sem ter uma aprovação em assembleia? Então, nós sempre aconselhamos que obras, qualquer coisa, se leve para a Assembleia para amanhã ou depois ele não ser responsabilizado ou para que dê notoriedade, aí, dê publicidade para o gasto. Mas a segurança está acima disso, né? Mas se a coisa for periclitante, se for realmente necessário, for urgente, o risco é iminente, ele tem o dever de antes de qualquer Assembleia, fazer isso. Depois prestar contas, é claro. Até porque, vamos supor que não, porque a Assembleia, nós sabemos como é que elas são cruéis, são duras, né? Mas assim, não, porque não temos dinheiro, vamos fazer isso. E existe a reforma, existe a manutenção, existe o custo disso, né? E não, porque não sei o quê. Só que quando se trata de segurança, né, você não pode negligenciar, até porque se eu respondo, sou seu síndico, respondo criminalmente e civilmente sobre o resultado desta negligência, e eu dependo de uma aprovação da Assembleia, juridicamente é um conflito enorme, né? Veja bem, Mauro, é o seguinte, uma coisa é o síndico pegou hoje o condomínio e verificou que o para-raio não existe, que o
os extintores estão, né, e por exemplo, vamos colocar o exemplo do para-raio. Numa época de forte incidência de raio na região, está provado. Se realmente a coisa é grave, é urgente, ele tem que tomar as iniciativas, tá? É claro também que ele não pode ir além do colocar o para-raio, né? Não, o mínimo necessário. Sim. O emergencial mesmo. O emergencial. Se a coisa for emergencial, Sim. tá? Se não, é aquilo que vocês conversaram aqui, falaram. O interessante é sempre a prevenção. Sempre trabalhar com prevenção. Mas nós já estamos falando de manutenção. Não, isso, uma manutenção preventiva, né? Aí se leva 3 ou 4 orçamentos para a Assembleia decidir. Agora, se a questão é iminente, se o risco é iminente, se o perigo já está instalado, sim, ele precisa se antecipar até para a própria segurança, antes de mais nada, de todo mundo. O que me surpreende é que, infelizmente, considera-se risco iminente, gente, não é ter o incêndio ou o cara morrer alguém com raio. O risco iminente é o seguinte, porque a gente nunca sabe, é um acidente, né? Eles acontecem aleatoriamente e independente da nossa vontade. Então, se você não tem um para-raio, inevitavelmente alguma coisa acontecerá. É iminente. Sim, se você não tem um para-raio, se não está bem bem instalado. Sim, o risco é iminente, é isso que eu ponho. E aí, então, o síndico tome as providências, claro, sempre observando que se puder comunicar isso do bem relacionado, etc., com uma tomada de custos, isso que não precisa ser... o risco é iminente, então vou fazer com a NASA. É o bom senso, né, Mauro? O risco é iminente, vou chamar... Vou chamar a NASA para fazer um para-raio. Vou chamar aqui, vou contratar o mais caro, mais... Não, é com bom senso. Tudo com bom senso. Mas não deixem de fazer. É muito importante. E outra coisa que não se faz, que eu percebo nos condomínios que a gente tá por aí o tempo todo no meio dessa coisa, né? Que é a brigada de incêndio. Né? Porque ninguém quer estar na brigada de incêndio. É importante. Você só vai saber a importância disso um dia acontecer. E a brigada de incêndio é fundamental. Tem que se criar essa brigada de incêndio. E a dificuldade do síndico é escalar o pessoal, escalar a galera. É a mão de obra. São os voluntários. Nesse caso são os voluntários. Né? E mas é fundamental. Mas é algo fundamental, sim, porque assim, os equipamentos todos, infelizmente, ainda não se auto-utilizam. Né? Você precisa ter uma pessoa para fazer isso. Exatamente. E é uma pessoa habilitada, treinada. Sim, que saiba fazer isso. Né? Não adianta qualquer um fazer isso. Então, a brigada de incêndio é algo muito importante, tão quanto os extintores válidos e a brigada de incêndio. Saber utilizar, saber como, qual material, poxa, está pegando fogo, uma madeira, poxa, está pegando fogo, uma televisão, são equipamentos uma panela diferentes. com óleo, você joga água, Sim, aquilo vira um grande incêndio. Então isso também é muito importante, né? O síndico tem que sim usar o bom senso das pessoas, falar, pessoal, vamos deixar um pouco a individualidade, pensar no coletivo e o síndico mesmo pode participar da brigada, não tem impedimento. Agora mesmo, acho que pode até dar um exemplo, né? Claro, deve agora participar. Mesmo com todos os equipamentos de segurança, ainda também se corre riscos também, né? Porque a gente não tá fora de acontecer alguma coisa no condomínio, mesmo o síndico estando alerta e tudo mais, isso pode acontecer. E nesse caso, constatando que ele está com todas as normas, tudo certinho, e mesmo assim acontecer algum problema, assim, ele também responde por isso também? Não responde. Ele só responde se ficar provado que ele deveria agir e não agiu. Que ele deveria ter feito aquilo e não fez, tá? Acidentes acontecem, incidentes acontecem, o síndico não vai ser responsabilizado porque ele não pode fazer, ele não é super-homem, ele não é Homem-Aranha, ele não tem condição de proteger o condomínio todo, né? Basicamente isso, assim, poxa, ficou constatado, houve um incêndio, ficou constatado que os extintores estavam fora da validade. Isso é responsabilidade direta do síndico. O síndico deveria... não sabia. A gente não pode alegar ignorância alheia. Mas pode ser um motivo externo, né? Que sim, tenha pode causado ser alguma dentro coisa. do apartamento, o fogo veio, ocasionou dentro do apartamento, com todos os extintores ok, né? Com tudo...
o síndico não é responsável por tudo que acontece no prédio, até porque é humanamente impossível ele controlar todo um condomínio, né? Aliás, é um assunto que nós temos que discutir isso, que foi uma surpresa que existe por lei, que você não pode alegar ignorância à lei, né? Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Esse é o princípio básico do direito. Isso então, mas o usuário do direito, é engraçado, por exemplo, que é um assunto que a gente vai discutir, coisas que parecem óbvias, porque você não nasce advogado e você não tem obrigação de ter um advogado a tiracolo, né, doutor? Então, muitas vezes, nos surpreendemos e falamos, eu não sabia. E eu não saber não justifica de jeito algum, né? Não, porque o não saber... mesmo quando não é... Seria uma desculpa muito fácil. Eu chego aqui para você e falo assim, Mauro, vamos colocar um exemplo fora do condomínio, né? Eu pego tua carteira e falo, olha, é minha agora. Não, é minha. Você está me roubando. Eu não sabia. Poxa... Sim, mas eu vamos supor, tem coisas que não são óbvias. Porque a gente... Claro, que é o tal do bom senso, né? Você sabe que matar não está certo, eu não sabia. Né? Mas, por exemplo, tem coisas que você... Um caso de pensão alimentícia, por exemplo, fugindo um pouco do assunto, então o cara guarda os recibos, tal, de tudo que ele fez, mas ele tinha que depositar numa tal conta que por acaso não depositou, e ele não sabia de fato, né? No caso do condomínio, é por isso que a gente sempre fala, o síndico, ele não pode ser um aventureiro. Ele tem que estar sempre hoje em dia, bem, mais que nunca, né? Ele tem que estar sempre bem assessorado, né, por seus advogados, por sua administradora, para que amanhã ou depois ele não seja pego de surpresa. Tá? Então é por isso que é interessante, é importante estar bem assessorado, para que amanhã ele não possa falar, eu não sabia. Pois é. E é por isso que o Cindy Solutions está aqui, né, Liliana? Exatamente. Para que você não seja pego de surpresa e... Não aconteça acidentes aí inesperados. Acidentes a gente não controla, mas pelo menos que eles sejam minimizados com informação, né? Por isso que o doutor está aqui, o doutor Rios está sempre conosco, da Dandes e Rios, que é o nosso escritório que faz aí uma parceria conosco, esclarecendo todos os assuntos que sejam pertinentes a leis, né, doutor? E Liliana? É isso mesmo, nosso programa então termina agora, né, infelizmente, mas a gente fica muito contente por ter trazido tantos assuntos aí importantes para você, síndico, e espero que vocês sempre acompanhem a nossa programação, né? O programa Cindy Solution, ele vai ao ar todas as terças-feiras, às 18 horas, e sempre trazendo novos empresários, novos temas, que sejam sempre de encontro à sua necessidade, né? Às suas dificuldades. Participe @uptv.com.br. Isso mesmo, ele já roubou minha fala, então agora que fica aqui o nosso final do programa. E olha, doutor, eu não tenho como agradecer mais uma vez a sua prestatividade, o que nós conseguimos passar. Não, né? Sempre pronto, sempre pronto a estar nos atendendo. Exatamente. Então, suas considerações finais. Agradeço mais uma vez a oportunidade e o que precisar nós estamos à disposição. Forte abraço a todos. É isso daí, então fiquem atentos aí para a nossa programação, muitos programas novos chegando, muitos projetos aqui na emissora UpTV, uptv.com.br, divulgue aí para todos os seus amigos, para todas as suas redes aí de empresários, enfim, eu quero vocês acompanhando a nossa programação da UpTV. Mauro, um grande abraço a você também, né? Meu grande parceiro que está sempre comigo aqui no Cindy Solution. E ficamos aí aguardando na próxima terça-feira, todas as terças-feiras aqui na UpTV. Um grande abraço. Noite a todos. Boa noite.